Tudo bom? Como vocês estão? Tô linda. Beleza, senhor? Meu Deus, nossa, E aí, senhor? nossa, hoje o Pro tá muito mal, gente. Demorou, hein? Oxi, Tava ficando com saudade. senhor, tem gente falando que Dragon Ball é ruim. Não. É ruim mesmo. Puxa. Não é ruim. Gente, é o seguinte. O Pro, infelizmente, hoje eu tô muito mal. Por causa de um resfriado e tal. Muita dor no corpo. O Pro vai tentar dar a aula toda, tá? Se eu não conseguir, eu falo pra vocês. Ô, Pro, hoje não ia ser o laboratório? Não, ainda tem os vídeos antes, né, Menu? Ah, do Chernobyl? Isso. Então, assim, eu Legal. Ó, presta atenção. Ô, Pro, eu acho que meu cachorro não tá muito bem, sabe? Senhor, tu tá parecendo um hacker. Meu Deus do céu. Ai, Ô, senhor, meu cachorro Para que vai o Pro tá participar morrendo da de dor, aula. gente. Gente, cortei o cabelo, sabia? Gente, presta atenção no Pro rapidinho. Eu vou pedir- Nossa, melhores. O cachorro tá querendo matar, Pro. Ai, eu vou pedir pra vocês. melhores. Senhor, você demorou. Minuto, barulho, Minuto. Pô, fica quieta aí, mano. Deixa o senhor falar. Ficar falando. Não, eu vou ver amanhã, eu falei. Eu te falo, certinho. Vai, senhor, pode falar. Arthur, Menuque, por favor, o Pro vai pedir só uma vez. Se vocês não forem usar o microfone, muta o microfone, por favor. Presta atenção, porque se você deixa o microfone aberto, dá microfonia para todo mundo. Aí vocês conseguem me deixar irritado com uma coisa muito boba. Ó, presta atenção. O Pro não tá muito bem hoje, tô com muita dor. Independente, né? Vocês não têm culpa. Por isso que o Pro tá mais quietinho hoje. Mas como já tinha combinado, hoje a gente vai fazer aquelas tarefas referente aos acidentes nucleares, tá? Então eu vou passar para vocês 3 vídeos. São 3 vídeos jornalísticos, porque a gente depois faz um jornal, né? Sobre os acidentes nucleares. Mas eu também mandei 3 vídeos pedagógicos para vocês. É 20 minutos cada. Então, separa um dia aí e vai assistindo um vídeo cada dia, tá bom? Presta atenção, não façam atividade ainda até a aula de sexta-feira, tá? Porque tem um conteúdo sobre reciclagem e reuso que o Pro vai passar para vocês, tá bom? Então, aguarda, por favor, sexta-feira, tá? Quanto à matéria, eu ia corrigir com vocês os exercícios da tarefa 11, mas não deu tempo de terminar os vídeos com o sexto A e C. Então, eu vou passar já direto o vídeo. Na sexta-feira, quando eu vier, eu já passo para vocês a correção, tá bom? Às vezes eu tô tendo que parar para tomar o remédio, gente, e aí eu muto a câmera para poder sair o som também, tá bom? Então, desculpa aí o Pro tá tão sério hoje, tá? Mas aqui, nossa, é muito ruim quando a gente tá assim, tá bom? Senhor, melhores. Obrigado, Vini. Tá bom? Então, o Pro vai passar referente aos 3 acidentes nucleares, né? Que é Chernobyl, Fukushima e o Césio 137, que por incrível que pareça, é aqui no nosso país, tá? São vídeos um pouquinho grandes, tá? Mas prestem atenção ao item jornalístico, porque vocês vão ter que fazer uma reportagem depois, tá bom? Então, prestem atenção a alguns dados, vão fazendo algumas anotações básicas, beleza? Por mais que eu não esteja na tela, presta atenção no áudio, tá? Do vídeo, que esse é o mais importante. Por enquanto, minha tela está aparecendo para vocês, né? Sim. Sim. Eu vou passar o primeiro deles, que é Chernobyl, tá? Beleza? Tá na ordem aí. Então, já vamos ver o que aconteceu em Chernobyl. Tudo bem? Aparece para vocês a tela? Sim. Ok. Ô, senhor, tem uma série no Netflix que tem 5 episódios, né, de Chernobyl. Cada uma com 1 hora. Aí ele chega lá e eles mostram as coisas reais, tipo, eles mostrando o pedido de socorro. Aí eles mostram um áudio real mesmo, tipo, falando, aqui no reator 4 explodiu alguma coisa aqui, eu preciso de ajuda.
O Bruno assistiu, é muito top mesmo. Se vocês puderem assistir, né? Devagarzinho, vocês vão assistir. Tá bom? Qual Depois o eu nome? explico o som, tá bom? E eles Vê se- pensavam que não iria morrer. Mas morreu todo mundo. Vê se sai o áudio para vocês, tá? E a imagem. Tá. A usina atômica de Chernobyl, na então União Soviética. Sai o áudio e a imagem? Tá saindo sim, senhor. Beleza. Tá A saindo. radiação se espalha pelo planeta. É o pior acidente nuclear da história. Exatos 30 anos depois, como está a região que foi mais atingida? Na fronteira da Ucrânia com a República de Belarus, os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Marcelo Benincasa entram na chamada zona de exclusão. É uma área gigantesca e até hoje contaminada. O mais grave acidente da história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Em pânico, o mundo parou para assistir. O desastre de Chernobyl. Centrale nucleare di Chernobyl, di Chernobyl, Num ponto perdido da então União Soviética, na Ucrânia, a 20 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, o reator 4 do complexo nuclear VI Lenin tinha voado pelos ares. O Ocidente desconfiava. Radiação muito acima do normal estava sendo detectada em países como a Suécia. Mas vinda de onde? A explicação da real gravidade do desastre só aconteceu 18 dias depois, na voz do líder Mikhail Gorbachev. Uma nuvem radiativa formada na União Soviética se espalhava pelo hemisfério norte. Pessoas fogem da região onde aconteceu o acidente. Vendo o perigo se alastrar, o mundo se habituava ao nome de uma modesta cidade ucraniana, que também identificava a usina, Chernobyl. 30 anos depois, o que restou nessa região contaminada? A gente vai voar até Chernobyl, mas antes disso, a nossa viagem começa aqui, no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. E nós viemos até aqui por uma razão importante, para fazer uma medição da radiação ambiente. Está dando 0,15 microsievert. Microsievert não precisa se importar com isso, o importante é o número, 0,15. Lá na região de Chernobyl, a gente vai fazer outras medições para comparar com o valor de São Paulo. É para lá que a gente vai. Nossa viagem começa agora. Saindo de Kiev, a capital da Ucrânia, para chegar à usina, existe um controle muito rigoroso. O complexo fica dentro da chamada zona de exclusão, a mais atingida pela radioatividade e até hoje de acesso restrito. São infinitas autorizações, telefonemas, carimbos e a sensação de que a qualquer momento podemos ser barrados. Finalmente, entramos. Primeira parada. Uma cidadezinha que na época tinha 14 mil habitantes. Esse vilarejo aqui é que é a cidade chamada Chernobyl. Ele fica a cerca de 20 quilômetros da usina. Hoje, só 3 mil pessoas têm autorização especial para ficar aqui. E tem um monte, mas um monte mesmo, de casas abandonadas como essa aqui. Toda essa estrada, até o final, é de casas abandonadas. Seguindo viagem, chegamos à usina onde tudo aconteceu e que hoje está desativada. Uma longa espera do lado de fora até que finalmente começa a visita. Teve toda uma preparação, roupa especial, protetor do sapato, protetor do cabelo. Parece até um pouco que a gente está num filme de ficção científica dos anos 80. À medida que a gente vai chegando mais perto do reator que explodiu, a gente também vê uma mudança nos níveis de radioatividade.
Quando a gente mediu no centro de São Paulo, era 0,15 microsievert por hora. Aqui está dando 0,96. É pouca coisa ainda, mas mostra que tem um aumento claro. Lá no fim, um dos centros nervosos da usina, uma sala de controle. Madrugada de sábado, 26 de abril de 1986. Numa sala de controle idêntica a essa, a equipe de plantão começa a fazer um teste. O objetivo, verificar o funcionamento da usina em baixa energia. Para isso, a potência do reator 4 foi reduzida, muito além do recomendado pelo manual, e acabou caindo a zero. O teste tinha falhado. Para reverter, a chefia mandou subir de volta a potência, mas o reator, instável, não aguentou a pressão. Alguns dos trabalhadores que estavam aqui correram para o reator para ver o que estava acontecendo. Eles foram fulminados, quase todos morreram imediatamente. O teto de 1.000 toneladas foi arrancado. Quilos e quilos de material tóxico foram expelidos a 1 quilômetro de altura. Com o núcleo exposto, emitindo radiação, o reator queimou por 10 dias. Entre funcionários da usina e os primeiros bombeiros a chegar, 134 pessoas sofreram a chamada síndrome aguda da radiação, quando o corpo recebe doses altíssimas. Dos 134, 28 perderam a vida quase imediatamente. Outros 30 foram morrendo ao longo dos anos e 76 estão vivos até hoje. A radiação ainda deixa rastros. Dentro da usina, em frente ao memorial para um dos primeiros funcionários a morrer, o medidor dispara. Na casa das bombas, o número sobe ainda mais. 16,4 microsievert por hora. Mais de 100 vezes, 110 vezes a radiação do centro de São Paulo. A visita chega ao fim. Tem uma última etapa que é uma medida para ver quanto de radiação a gente eventualmente absorveu. Vou botar as mãos aqui. Aí liberou para passar. Estamos liberados. Na época do acidente, não havia esse controle todo. Este cientista que participou das primeiras inspeções relembra o clima de caos e improviso. Não tínhamos equipamento para medir qual era a radioatividade onde nós estávamos. Não havia a preparação necessária naquele momento, porque ninguém sequer cogitou que um acidente desses pudesse acontecer. Estronço 90, iodo 131, césio 137, uma lista apavorante dos elementos radiativos mais perigosos se misturava ao ar de Chernobyl. Era preciso agir rápido, mas não foi bem isso que aconteceu. A 4 quilômetros do reator fica Pripyat, uma cidade construída para os trabalhadores da usina. O acidente foi de madrugada e Pripyat amanheceu assim. A população ainda não sabia da gravidade da situação. Era um sábado de sol. Crianças brincavam, famílias tomavam sorvete, até um casamento acontecia. Estes flashes, marcados no filme para sempre, são resultado da radiação. No dia seguinte, só 36 horas depois de o reator explodir, a calma terminou. Pripyat foi esvaziada, e não só ela. Uma operação gigantesca tirou das áreas mais próximas ao reator um total de 166 mil pessoas. Nos alto-falantes, a ordem. Уважаемые товарищи, соблюдать организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Nos falaram que deixaríamos a cidade por 3 dias, mas eu sentia que era para sempre. Ina tinha apenas 11 anos, mas ela estava certa. Nós fomos embora, eu e a minha mãe, em um ônibus lotado onde mal dava para respirar, sem saber para onde ou para quê. Alexei, hoje marido dela, também tinha 11 anos. A mãe dele, uma engenheira nuclear que trabalhava no reator 1, logo percebeu o perigo. Entendíamos perfeitamente que tínhamos que deixar a cidade, mas antes disso queríamos descontaminar tudo.
Eu e minha vizinha fomos pegar água, panos, sabão em pó e começamos a lavar a entrada do prédio. 30 anos depois, os 3 que hoje moram em Kiev, capital da Ucrânia, ainda visitam Pripyat. Minha mãe diz que Pripyat está sempre na nossa cabeça e nos nossos corações. E isso é muito verdade. Mas como está Pripyat hoje? Por causa da contaminação, é uma cidade fantasma. Em 1986, viviam aqui 50 mil pessoas, entre elas esta mulher. A Valentina é enfermeira, ela morava em Pripyat, ela tinha 28 anos, estava de plantão no hospital na noite em que aconteceu o acidente. A Ana é a jornalista aqui da Ucrânia, que está ajudando a gente nessa produção, e ela vai traduzir o que a Valentina está falando. Recebemos 56 pessoas das 2 até as 8 da manhã. Lavamos todos eles. Toda a roupa que eles vestiam foi jogada no porão e todos foram internados. Funcionários da usina e bombeiros. Valentina nos leva até o hospital e indica a sala onde trabalhava. Ali, atrás da porta. Olha. Dentro do que era o pronto-socorro, ela aponta um pedaço da roupa de um bombeiro, um trapo que ficou por ali. Foi mesmo. Vem, mede a radiação ali. Disparou ali. Segundos, né? Vamos embora, é muito. Lá no centro de São Paulo estava dando 0,15. Então, aqui é um valor 100 vezes maior. Não é uma coisa assustadora, mas também não é aconselhável que se fique muito tempo aqui. Como eram cerca de 15 microsieverts, a gente vai embora com calma. Só seria o caso de sair correndo se o visor mostrasse um valor maior do que 1000. Existem pontos altamente contaminados em toda a cidade fantasma. Essa garra mecânica, ela foi usada na operação de resgate bem em cima do reator 4, logo depois da explosão. Não para de subir. 29. 200 vezes mais do que medimos no centro de São Paulo. Este parque é um dos símbolos da cidade vazia. Nunca foi inaugurado oficialmente. Então, ó, gente, querendo ou não... Nossa, que macabro, né, senhor? As casas foram abandonadas, né? E aí teve esse risco e tal. Agora eu vou passar para vocês o do Césio 137, que foi aqui no Brasil, tá? Ô, Pro, é muito macabro, né, essa cidade. Pra mim não é macabro, pra mim é muito triste. Mas, tipo, eu já vi, é símbolo mesmo. É bem triste mesmo, senhor. Você tem que abandonar seu videogame. Eu vi um negócio lá que tava falando que tinha uma cadeira que um paciente tava lá sentado. Falou que a cadeira em um negócio em faciais, ela mediu mais ou menos em 300 de radiação. É porque assim, ó, o que vocês têm que entender? A radiação, ela não tem nada positivo, né? E vocês vão ver o tanto que demora para se tirar uma radioatividade de um objeto, tá? Então nós vamos agora ver o que aconteceu aqui no Brasil, tão perto de nós. E depois eu queria que vocês pedissem para a mãe e para o pai se eles lembram desse acontecimento aqui do Césio 137 e qual que era o medo deles na época, tá? Então, depois a gente vai fazer essas anotações. Ô, senhor, você já ouviu falar da pata de elefante? Já. Falam que é o lugar mais radioativo lá, né, de Chernobyl. Uhum. Eu vou soltar aqui agora, tá? Ela pode pesar quantas toneladas? É que uma massa radioativa. Ela pode pesar 4 toneladas, né? Uhum. Eu vou colocar aqui agora para vocês verem o do Césio, tá bom? Tá. Bora lá. Faça a anotação, tá? Fatalidades. Estas eram consideradas as causas do pior acidente radiativo do Brasil até agora. Mas 30 anos depois da tragédia... Só mais uma coisa, tá? Vocês vão ver que esse item jornalístico vai falar de um médico e um físico que não tem total culpa, né? Dentro da visão deles. Quando tiver... Pessoal, o mais importante aqui é a história do Césio, tá? Independente de quem esteja certo ou errado nessa história. Tá bom?
Césio 137, o Fantástico voltou a Goiânia, visitou o local onde era o ferro velho em que tudo começou, encontrou sobreviventes, ouviu cientistas e conseguiu um depoimento exclusivo que traz uma reviravolta no caso. O físico Flammarion Goulart está calado há 30 anos. Ele foi um dos condenados pelo maior acidente radiativo da história do país. O vazamento do Césio 137 em Goiânia. 4 mortos, 151 contaminados graves, um total de 1.143 pessoas afetadas. Eu nunca tive essa consciência de ter culpa e responsabilidade de alguma forma. Nunca admiti isso e nunca falei para o nunca. Mas agora vai falar. E vai voltar 30 anos no tempo para contar uma versão bem diferente da que o Brasil conhece. Quando eu fiquei sabendo que tinha acontecido, que estava acontecendo aquilo, eu corri aqui para ver se o equipamento estava aqui e vi que não estava. Mas para saber do que o físico está falando, é preciso, primeiro, conhecer a história oficial. Vamos lá. Goiânia, 13 de setembro de 1987. 2 catadores de reciclagem retiram parte de um aparelho de uma clínica abandonada, o Instituto Goiano de Radioterapia. Eles começam a desmontar a peça. 18 de setembro. Os 2 vendem a peça, de mais de 300 quilos, para um ferro velho. O dono do lugar, de nome Devair, chama 2 funcionários para completar a desmontagem. Depois de muitas marretadas, lá dentro do cabeçote de chumbo, os trabalhadores encontram uma cápsula com 19 gramas de um pozinho, esbranquiçado de dia, brilhante à noite. Escurecendo, eu vi que trem azul. No dia seguinte, Devair já começa a passar mal e põe a culpa numa feijoada. 24 de setembro. Ivo, irmão de Devair, visita o ferro velho e leva um pouco do pó brilhante para casa, no bolso da calça. A filha dele, Leide, se lambuza. Na hora que eu cheguei lá, ela falou: titia, vender pedrinha iluminante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava. Um dia depois, Leide começa a passar mal. 28 de setembro. Desconfiada da substância de brilho azul, Maria Gabriela, mulher de Devair, decide levar a peça para a vigilância sanitária. Para saber, para a gente sarar logo. Um funcionário do ferro velho ajuda a carregar. Eles vão de ônibus. 30 de setembro. Um físico que estava em Goiânia, por acaso, é acionado. Ele consegue um medidor de radiação e corre para a vigilância sanitária, onde a peça está numa cadeira. Aproximadamente uns 70, 80 metros, já tinha estourado a escala. Eu achei que o detetor estava com defeito. Depois vai até a casa do Ivo, o pai da Leide, a menina que brincou com o fogo. Ela era uma fonte ambulante. Os valores que ela tinha, eu não conseguia medir, que o detetor já saturava. Um equipamento de radioterapia para tratar câncer tinha sido violado. Era o maior acidente radiológico da história do Brasil. Quando finalmente se descobriu o que estava acontecendo, o próximo passo era chamar os principais cientistas e técnicos brasileiros da área. Pessoal, de vocês 3, quem foi o primeiro a chegar lá? Eu fui o primeiro a chegar na primeira equipe, na noite do dia 30. 31 foi a Sandra, Nós chegamos lá dia 1º, em 5 pessoas, né? Nós sabíamos que tinha uma fonte radioativa fora de controle, mas sem uma noção exata da extensão. Cláudio estava voltando da Alemanha. Eu retornei dia 3, pediram para que eu fosse direto para Goiânia. E lá os técnicos descobriram. O pozinho azul, tirado de um equipamento médico, era Césio 137, radiativo. Na capital de Goiás, pânico. Só no Estádio Olímpico foram monitorados 102.600 pessoas. A população se perguntava: eu me contaminei? Eu estou radioativo? A gente vai explicar como isso funciona. Se uma pessoa chega perto de uma substância radiativa, ela própria não vai se tornar radiativa. Por exemplo, vamos supor que nesse vidrinho aqui tenha Césio 137. Se eu chego perto do vidrinho, eu vou estar exposto à radiação. Pode fazer mal para mim. Depende da distância,
depende do tempo de exposição, depende de quanto que a substância está emitindo. Mas se eu for embora, se eu não encostei na substância, se eu for embora, eu não estou radioativo. Mas existe uma situação mais perigosa. Por exemplo, alguém que pegou a substância radioativa e passou no braço, passou no corpo. Aí sim, a pessoa está tendo contato com a substância radioativa e se ela for embora dali, ela vai passar, vamos dizer assim, a radioatividade para quem está em torno dela. A solução é lavar, 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 até o césio sair. Mas existe uma situação ainda mais grave. Aconteceu, por exemplo, com a menina Lady, que é quando a pessoa come a substância radioativa. Quando ela respira a substância radioativa. Aí é infinitamente mais sério, porque a substância que faz mal está dentro do organismo. Existem remédios que retiram o césio do organismo, mas isso pode levar meses. O Oderson passou por isso. Eu fui a última pessoa a sair da quarentena. Ele é irmão do Devair e do Ivo. Aqui ficava o ferro velho do Devair. Você mexeu no césio, né? Peguei um fragmento de metade de um grão de arroz, mais ou menos, coloquei na palma da mão e fiz esse movimento. Muito rápido. As marcas ainda são visíveis. A amputação do dedo foi proveniente disso, porque queimou também, né? Esses 2 dedos, aqui onde eu peguei. Odete, cunhada do Ivo, o pai da menina Lady, também tem cicatrizes. O Ivan falou assim, vou fazer a Odete ficar bonita. Somente o papel que ele trouxe, ele passou no meu pescoço. Passou. Esse ficou na carne viva. Ela e o marido, Kardec, estavam entre as vítimas mais graves, transferidas de Goiânia para o Hospital da Marinha, no Rio. A gente lembra que devia as pessoas passar mal, que tinham mais estado mais grave. Com eles, foi também Maria Gabriela, a primeira a desconfiar do pós-1. A menina Lady já estava no Rio. Maria Gabriela, de 37 anos, e Lady, de 6, morreram no mesmo dia, 23 de outubro. Dia 27, morreu um funcionário do Ferro Velho, Israel, de 20 anos. No dia seguinte, mais um, Admilson, de 18. A farmacêutica Sandra lembra que ele não queria ser transferido. Ele começou a chorar muito. Para ele ia morrer. E ele morreu. Os 4 foram enterrados em caixões de chumbo. 3 médicos responsáveis pela clínica abandonada, mais um físico e o dono do prédio, também médico, foram condenados em 1996 por homicídio culposo, sem intenção de matar. Receberam pena de 3 anos e 2 meses em regime aberto os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira, além do físico Flammarion Goulart. Em 97, a pena foi substituída por serviços comunitários. O dono do prédio, Amaurilo Monteiro, foi condenado a 1 ano e 2 meses. Depois, conseguiu a suspensão da pena. Em 1998, todas as penas foram extintas por um indulto presidencial. Mas os fatos que levaram às condenações podem não ter acontecido exatamente como se pensava. O físico Flammarion Goulart, um dos principais envolvidos no acidente, que chegou a ser condenado, agora decidiu falar ao Fantástico. Em 30 anos, ele nunca deu entrevista, mas agora diz que está cheio de carregar uma culpa por todo esse tempo, uma culpa que ele acha que não tem. Na época, Flammarion dava consultoria para o Instituto Goiano de Radioterapia, a clínica que foi desativada e onde os catadores encontraram o equipamento com césio 137. O senhor sabia que aquele equipamento estava largado lá? E se eu disser para você que não estava largado lá? Então, gostaria muito de saber como é que estava. Pois é. Aquele equipamento, na realidade, não estava largado lá. Aquele equipamento, ele, quando foi desmontado a clínica, aquele cabeçote foi lacrado e foi transferido para o Hospital Araújo Jorge, no bunker do acelerador que ia ser montado aqui. Araújo Jorge é um hospital filantrópico de Goiânia, especializado em câncer. Todos os médicos condenados, mais o físico Flammarion, trabalhavam também aqui. 2 dos médicos ainda trabalham,
assim como um físico. Só para entender, professor Mário. Então, o que o senhor está me dizendo é, por alguma razão, esse equipamento foi trazido para um local protegido aqui do hospital. Exato. E acabou voltando para cá. Acabou voltando para aqui. O senhor não sabe explicar por quê? Não sei. O físico diz que viu a cápsula de césio no Hospital Araújo Jorge. O doutor Bezerril sabia muito bem do risco daquele equipamento. E para o doutor Bezerril, esse equipamento estava aqui. E como é que o pessoal, os catadores, acharam? Porque alguém pegou aqui e levou para lá. Quem? O físico não explica. Não sei quem e como levaram. Mas que isso aconteceu, aconteceu. Procuramos todos os condenados. Os médicos Carlos Bezerril, Amaurílio Monteiro, Criseide Dourado não quiseram falar. O advogado do médico Orlando Teixeira disse que seu cliente nunca soube dessa história. De forma alguma. Em hipótese alguma. O crime prescreveu em 2005. Devair, o dono do ferro velho, de onde a contaminação se espalhou, morreu de cirrose em 1994. E essa é a história do césio, tá? Uma contaminação, infelizmente, aqui no Brasil, onde mais de 14 toneladas de lixo e roupa, tudo que tinha contágio com césio, teve que ser jogado fora e teve que passar por esse processo, tá? Nós vamos ver agora o último deles, que é Fukushima. Ô, professor. Oi. Uma coisa que eu percebi que os dois acontecimentos de Chernobyl e o césio aconteceram no mesmo ano. O césio foi Isso mesmo, Fer. Assustou muito a população por causa disso, porque foram dois fenômenos muito ruins em pouco tempo. Por isso que eu falei para vocês, pergunta para a mamãe e para o papai, porque eles já eram nascidos nessa época, o que acontecia para eles? Qual foi o medo? Pra eu te contar uma coisa. Pode. Eu tava assistindo um negócio sobre Chernobyl uns dias atrás, e o dia do acontecimento foi um dia depois do aniversário de 8 anos da minha mãe. Nossa, meu pai é fascinado por Chernobyl. É, né? Se fosse em 2009, ia ser um dia depois do meu aniversário. Uhum. É que apesar de ser histórias muito tristes, né? Elas ficaram muito marcantes. E querendo ou não, elas estão vivas ainda, porque essas cidades não morreram, né? Vamos ver Fukushima bem rapidinho, tá? Fukushima que foi gravemente afetada. E o SBT Brasil mostra agora com exclusividade o trabalho para impedir novos vazamentos depois de um dos piores desastres nucleares da história. A reportagem é de Fábio Diamante, Ronaldo Dias e Agamenon Tomé. Cinco anos depois do terremoto, este ainda é um pesadelo para o Japão. No dia 11 de março de 2011, a usina nuclear de Fukushima foi atingida em cheio pelo tsunami. Uma onda gigante que se formou logo após o maior terremoto da história do país. Foram 3 explosões e um vazamento de radiação 8 vezes maior do que o limite de segurança. De lá para cá, os japoneses trabalham sem parar para conter o vazamento. Descontaminar a região atingida e fechar a usina. Tempo estimado para que isso aconteça: 40 anos. Com os níveis de radiação mais baixos, o governo do Japão permitiu que o SBT Brasil entrasse na usina. O trabalho ainda é delicado e minucioso, segundo o porta-voz da TEPCO, empresa responsável por Fukushima. Ele conta que os reatores danificados estão estáveis, graças ao uso de água para resfriá-los. Após o terremoto, parte da água radioativa foi parar no Oceano Pacífico. Segundo o porta-voz, esse risco não existe mais. Uma parede de metal foi construída para impedir vazamentos. O ponto de partida para chegar até a usina é a chamada J-Village,
o antigo centro de treinamento da seleção japonesa de futebol. A área que foi contaminada pela radiação é hoje uma base de operações dos funcionários da usina. Esse trajeto do J-Village até a usina demora cerca de 40 minutos. Essa rodovia aqui já foi liberada para o tráfego. Os carros só podem passar. Proibidos pedestres, bicicletas e motos. A partir desse ponto aqui, a moradia é proibida. As pessoas podem vir, passar o dia, não pode dormir nessa região que nós estamos agora. Algumas casas aqui ainda têm marcas do terremoto. O que eles explicam é que essa parte da cidade provavelmente nunca mais será habitada. Logo na entrada da usina, temos um prédio em construção. É o novo escritório para os funcionários, sem janelas, para evitar a radiação. Recebemos diversas orientações de segurança. A principal preocupação o uso de roupas especiais é obrigatório. Uma preocupação com segurança que eles têm aqui, que cada câmera tem um funcionário da usina acompanhando. Porque nem tudo pode ser filmado aqui por questão de segurança, por medo de terrorismo mesmo. Entramos em um micro-ônibus que nos leva para a primeira parada, ainda um pouco distante dos reatores. Aqui, a radiação já é mais alta, de 68,5 microsieverts. Para se ter uma ideia, a dose média de radiação natural para uma pessoa por ano é quase 30 vezes menor que isso. A gente ouve um sinal, é porque a gente está com um equipamento que mede a radiação. Então, cada vez que ocorre um aumento, ele apita, ele vai avisando para que as pessoas não fiquem muito tempo. Ó. Quanto mais tempo aqui, maior a exposição à radiação. A usina tem ainda 900 mil toneladas de água com algum tipo de contaminação. 80 mil ainda permanecem com um alto grau de césio. O restante já está sendo descontaminado e ficam armazenados nesses tanques aqui, do nosso lado esquerdo e do nosso lado direito. Um detalhe que eles chamam muito a atenção é essa troca dos tanques. Esses tanques aqui, eles são feitos com solda. E os mais antigos, eles têm parafusos. Aqui haveria, em princípio, uma chance maior de vazamento. Por isso, eles estão sendo trocados gradativamente. A última parada é considerada a de maior risco. Vamos a pé até o espaço entre os dois reatores mais danificados. Mas antes, é preciso colocar mais uma roupa de proteção. A gente está descendo a pé agora entre os reatores 2 e 3. É o mais próximo permitido pela TEPCO, que é a responsável pela usina, para que a gente possa chegar. Isso tudo aqui era a vegetação. Eles tiveram que tirar toda a terra, tirar a vegetação e concretar tudo para retirar a área contaminada pelo vazamento radioativo. Olha aqui, ó. Olha só o relógio. O nível de radiação aqui é bem mais alto, está bem ao lado do reator. Está medindo a radiação para ver exatamente o limite que a gente pode chegar. Já está em 250 aqui. Impressionante. Daqui sim dá para ter ideia do tamanho da destruição e do risco desse vazamento nuclear. Estar desse jeito ainda é por causa da dificuldade de se trabalhar aqui no prédio, pela quantidade de material radioativo que tem aí dentro ainda, derretido desde o terremoto. Os funcionários estão controlando esse desastre lá de longe, eles não podem chegar aí dentro. O nível de radiação aqui fora é o maior, nesse momento,
exceto lá dentro do reator. Aqui, ó. 299 é o nível de radiação. O custo com um acidente é de 1 trilhão de ienes, mais de 33 bilhões de reais. Os 7.000 funcionários da usina trabalham aqui com orgulho, conhecem os riscos, mas sabem que, ao final de tudo, terão livrado o Japão de sua maior ameaça. O governo estuda liberar a Japão. Pro, acabou. Buscas por fazer horta em casa cresceram 450%. O Mercado Livre você encontra o que... O anúncio não faz parte, tá? Ó. Dos acidentes que a gente viu... Ó, prestem atenção bem rapidinho. Dos acidentes que a gente viu, os 3, tá? Eles têm vínculo com referência à radiação, principalmente ao césio 137, tá? Então, vocês podem colocar referente a algumas informações lá na página 16, né? Acho que até a página 16, isso mesmo. Tem um pedacinho que vocês podem escrever referente aos 3 tipos de acidente, tá? Então, vocês vão lá, podem estar realizando essa partezinha e a da tarefa também, a tarefa número 11, tá bom? A tarefa 11, ela é bem simples, é bem facinho de se fazer. Ficou 9 questões, ela é tarefa NET, tá bom? Então, vocês podem fazer sem problema nenhum, tá? Texto B, seguinte, perdão aí pelo pro não tá 100%, né? Mas é que tô muito zoadinho, mas é bom ver vocês, tá? E eu espero que sexta-feira esteja melhor, e aí a gente sextou junto. Tá bom? Beleza? Ô, senhor. Tchau, chefe. Ô, senhor, é a página 11, né? A tarefa 11. Isso, tarefa 11, página 43. Eu fiz ontem. Eu pensei que era pra hoje. Melhora, senhor. Eu também, senhor, já fiz já. Ó, Eu já fiz achando que era pra hoje, senhor. Esperem para fazer o questionário na sexta. Acabou a aula, senhor? Acabou. Pro vai encerrar um pouquinho mais cedo hoje, que o Pro não tá bem, tá bom? Falou, senhor. Melhoras. Tchau. Falou. Falou, galerinha. Tchau. Falou, gente. Falou, senhor. Melhoras. Tchau, gente. Tchau. Tchau.